Muito feliz de estar aqui novamente nesse palco, né? Falar sobre soluções em energia para o agronegócio, lógico, né? Dá para perceber aqui o caráter. E também a gente não pode esquecer para o agronegócio que a gente vai falar de linhas de financiamento, que são os Finames, Plano Safra, etc. Me apresentar rapidamente, é para baixo, não é para cima aqui no controle. Trabalho na WEG, né, aproximadamente há 9 anos, 7 anos aí na parte de energia solar. Minhas especializações sempre foram nas questões de eficiência energética. Não vim aqui falar sobre mim, justamente porque eu tenho um Instagram, né, que eu acabei desenvolvendo muitas vendas. O próprio Ítalo aí anteriormente comentou sobre como vender, né? A ideia foi essa, foi divulgar produtos, porque quando a gente fala de soluções para o agronegócio, é diferente. Tá? Não vou falar que é um cliente mais ou menos exigente, não. É outro nicho de atendimento, outro nicho de solução, outro nicho de produto, inclusive. Mas, rapidamente aqui, a WEG em números, né? Hoje a 5ª maior empresa em valor de mercado. Eu quero dar muito destaque exatamente para isso aqui. 59% aqui do PIB ou do faturamento da WEG são produtos lançados nos últimos 5 anos. Isso mostra que é uma empresa de engenharia e tecnologia e a gente busca a solução. Então, a gente adora quando a gente vai num produtor rural para falar sobre a necessidade, sobre a dor, o que ele está sofrendo. Porque quando a gente fala de produtor rural, a gente tem 2 vertentes. Ou tem problema de energia ou não tem problema de energia, que é mais difícil não ter problema de energia. Bancabilidade, né? Falar de WEG é bancabilidade, empresa genuinamente brasileira. Então, muito orgulho aqui com vários integradores presentes da WEG, não vou falar todos porque senão iria esquecer, mas quem quiser nos conhecer, estamos com o stand. Vamos falar sobre o mercado agro, principalmente. Eu falo que o agro é top, o agro é pop, o agro é tudo, né? Justamente por esses dados, tá? Tudo retirado aí dos posts de crescimento, recordes. Somos top 10 em vários segmentos aí no mundo, né? Pô, falar de trigo, soja, milho, ou pecuária mesmo, ou a parte de aviários, laranja, produção de café. Então a gente tem vários segmentos que a gente é top 10. Isso aqui me orgulha muito de falar sobre o agronegócio. Também porque a gente tem umas metodologias muito interessantes, que são 2 metodologias que eu falo um pouco sobre o mercado do agronegócio. E a gente vê aqui uma metodologia do CPEA e também uma metodologia de avaliação de PIB do IBGE. Eu gosto muito mais do CPEA porque ele pega o antes da porteira, o dentro da porteira e após a porteira. Ou seja, ele pega serviços até chegar no consumidor final. É o que é diferente do IBGE, que pega somente volume de produção. Então, a gente vê aqui um crescimento, ok, a gente falar de recordes, a gente teve a super safra esse ano, com um problema aí de armazenamento, que não cabe agora falar sobre isso, mas eu quero aqui destacar os 2 ramos, né? Falar da pecuária e agrícola. Então, quando a gente fala de pecuária, fazenda de animais, e aí quando fala agrícola, a gente fala aqui de produção de grãos, frutas, etc. O que isso mostra? Soluções diferentes. São necessidades e aplicações diferentes do mercado no setor do agronegócio. Por exemplo, aí deu tempo. E aí a gente vê a cada ano uma diferença aqui, onde a pecuária cai um ano, aí já sobe, ou seja, significa que está diminuindo aí uma fazenda de gado para aumentar a fazenda de grãos, e o mercado ele oscila. E aí a gente acaba avaliando exatamente a melhor solução para esse cenário. O agronegócio é a grande vocação do Brasil. Tá? Há quem diga que o agro mata, o agro é tóxico, é porque não conhece o que o agro faz. Tá? Há uma sustentabilidade, há uma responsabilidade no segmento do agronegócio que é feito, tá? E que é cobrado, inclusive. Uma minoria, quando se fala aí do agronegócio, fala de desmatamento, mas que isso não corresponde, tá, pessoal?
Isso não corresponde. Então, o que eu quero dar o destaque? É quase 25% do PIB brasileiro. Isso aqui é pegando todo o processo de serviços, inclusive fretes, né, até para chegar no consumidor final, o armazenamento. Por isso que eu falo o antes da porteira, que seria fertilizantes, a parte antes da produção, o dentro da porteira, que é a produção em si, maquinários, colheitadeiras, enfim, plantio, e após a porteira, que é a parte de armazenamento. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou apresentar soluções em seguida, para ver a quantidade de oportunidade que se tem no segmento do agronegócio. Então, assim, tem muita condição, e eu vou mostrar aqui para vocês que não é só falar que o agro é top, o agro é pop, e mostrar exatamente em números o motivo que a gente consegue aí aplicar no segmento do agro. E aí a gente fala aqui sobre o setor, né? Eu falo aqui do atendimento. Como eu disse antes, não é mais ou menos exigente, né? E também não precisa estar caráter, né? Isso aqui foi um personagem, digamos assim. Pô, para quem mora na praia, estranho, né? Para quem é roqueiro, porra, estranho, né? O cara pensa assim, não, esse cara é sertanejo, esse cara é dono de fazenda. Não, vamos lá. Esse atendimento, essa necessidade, quando a gente fala para vendas mesmo, no segmento de vendas, a gente avalia aqui que o atendimento para o agronegócio ele tem que ser personalizado. A gente chegou a vender muitas fazendas, muitas usinas solar, porque tem o atendimento cara a cara. A gente sofreu muito, tá? Na pandemia, que a gente não teve acesso. Eles querem isso, esse é um perfil de cliente que ele exige isso, inclusive o atendimento em loco, né? Você visitar diretamente a fazenda, o produtor rural, ter acesso a isso. A gente pode, claro, tá falando aqui, a gente só tem 20 minutos para falar sobre como prospectar isso, mas é um cliente que é importante ter o conhecimento para conseguir vender. Aí, quando eu falo aqui de atuação de gestores nos negócios rurais, isso aqui não é o dono da empresa ou o CEO, não. É o vendedor, ele ser técnico, ele saber o que está falando. Da mesma forma que a engenharia também tem que ser um pouco comercial. E aí, quando eu falo disso, eu mostro a questão de um bombeamento. O produtor rural precisa inserir uma solução de bombeamento lá. E ele precisa lá de uma vazão mínima, metros cúbicos por hora, onde uma bomba de 30 CVs atende. Aí eu vou lá e boto uma bomba de 50 CVs. Vai atender mais rápido. Precisou? Não, custa mais caro. Por isso que nós temos que ter credibilidade no atendimento junto à nossa solução e conhecimento. Essa qualidade e credibilidade aqui eu falo não do produto, mas da maneira na maneira de atender ele. Ele é uma pessoa simples, tem muito dinheiro, é um cara desconfiado, poderia estar falando aqui diversas informações sobre o perfil do agronegócio, mas o atendimento tu tem que passar. Não adianta você apresentar uma solução, por exemplo, que não vai atender a expectativa dele. Eu falar que eu consigo 10 horas por dia partir uma bomba 100% com energia solar. Não é possível. A não ser que eu insira uma segunda fonte, seja uma bateria, por exemplo. Tá? Então, essa informação é primordial quando a gente fala de atendimento pro segmento do agronegócio. Segurança de empresa nacional, né? Claro, acabo falando aqui, não pela VEG, mas eles conhecem, eles sabem que é importação. Eles importam fertilizantes. Eles compram isso. E aí eles sabem o processo. Não pode estar demorando a semente para chegar. Não pode estar demorando o fertilizante. Então eles conhecem, eles sabem esse mercado. Então, isto aqui é muito importante no segmento do agronegócio. E claro, eu falando da VEG, ele já conhece o motor, ele já tem um motor aí de 30 anos atrás que está funcionando ainda. E aí, claro, que acaba ficando mais fácil quando a gente fala aí de um produto nacional genuinamente, tá? Em 2020 para 2021, a Embrapa fez uma pesquisa sobre por que vocês, produtores rurais, não crescem ainda mais.
Na pandemia bateu recordes, tá? De 15% aproximadamente de crescimento. Mas por que não cresce ainda mais? Em primeiro lugar, carga tributária. Em segundo lugar, infraestrutura e logística. Em terceiro lugar, é o que a gente vai falar aqui, que é o fornecimento de energia elétrica. Então, a falta disso, eu não consigo mais produzir mais porque eu não tenho energia elétrica. Né? Então, em quarto lugar, a gente tem o crédito para o crescimento, apesar das linhas do BNDES, mas ainda não são suficientes, né? Porque energia solar ele entra como uma linha de investimentos dentro do Plano Safra e fornecimento de insumos agrícolas, justamente aqui, que também é um problema quando eles sofrem de importação. Tá? No setor energético especificamente, né, onde está o problema com eles, a qualidade de energia fornecida pela concessionária, as grandes distâncias, o alto custo do quilowatt-hora diurno, não falo do período noturno ou período da irrigante, né? Justamente porque eles têm esse benefício. Às vezes varia de 22 horas e 30 às 6 da manhã, mas esse alto custo do quilowatt-hora diurno é um alto custo que, inclusive, a tendência é cada vez crescer, até porque o horário de ponta. Eu tenho visto muitas fazendas utilizando gerador a diesel exatamente no horário de ponta, tá? Que é comum, porque falta energia da mesma forma com qualidade. Isso queima equipamentos, isso dá problema. Tudo isso aqui, quando eu falo aqui de qualidade de energia, picos, quedas, isso gera perdas de energia e falta, aonde que ele acaba gerando uma perda incalculável na produção. Tu já imaginou, no período de seca, tu ficar uma semana sem irrigar? Um frigorífico, por exemplo, não pode ficar 30 minutos desligado sem energia? Ah, mas ele tem um gerador a diesel? Tem um gerador a diesel. Porém, a gente sabe que o gerador a diesel também pode falhar. Por que investir no agronegócio? Né? Solar no agronegócio. Então, muita gente sai do integrador da residência, vai para o comercial vai para o industrial quer fazer grandes usinas. Mas ninguém se posiciona no setor do agronegócio. Que isso aqui eu vou mostrar agora o quão importante de oportunidade que se tem. E aí, de acordo com a B Solar, né, o último dado, 14,7, isso aqui é muito pequeno, né, de acordo com a necessidade, a demanda instalada, isso aqui é muito pequena ainda no segmento do agronegócio, mas a gente vê tudo isso aqui como um cenário positivo de oportunidade. Aumento dos custos, lógico, menor queima de equipamentos, tu coloca um equipamento com uma bateria, por exemplo, é um cenário positivo, né, que é uma fonte segura, uma fonte linear, segurança da energia, inserindo energia solar no período diurno, ou seja, tem sol, ele não precisa da rede da concessionária, aumento das outorgas liberadas aqui em 800%, dados da ANA, Agência Nacional de Águas, 800% de aumento, ou seja, tem gente precisando, inserindo, crescendo, inserindo, se está pedindo outorga para a agência, é que está precisando retirar água para irrigar. Vai precisar de bomba, vai precisar de energia. Aí que a gente entra. E aí a gente fala do crescimento também dos 3 maiores players do mercado de pivô. Ano passado dobrou o número de instalações, que também temos solução solar para partir pivôs de irrigação. Se eles dobraram, quer dizer que tem oportunidade. Tem energia, continua não tendo. Continua com problema. Tá? Eita, desculpa, acho que eu apertei errado, foi para baixo aqui. Como prospectar clientes? Isso aqui não é muito, eu vou falar bem superficial, justamente porque quando a gente fala de prospecção, tu vai atender uma fazenda de manhã, outra à tarde, são distantes, há uma dificuldade muito grande, tu ter o acesso, tu ir na fazenda, eu falo que tem que ser cara a cara e tu chega lá e não encontra o cara, como tu prospecta? Como é que tu vai prospectar em grandes quantidades? Associações e cooperativas. Anuário do cooperativismo. Dados do Google. Pode pesquisar lá. Dados públicos também. São mais de 1.000. Aqui são 1.170 cooperativas destinadas para o agronegócio, com mais de 1 milhão de cooperados, mais de 1 milhão de CNPJs, mais de 1 milhão de fazendas. Então, qual que é a captação? Em maior volume, vai numa associação, numa cooperativa. Podemos ensinar no nosso stand ali como que a gente chega depois, tá? Aí não temos aqui muito tempo para ficar falando sobre isso.
Soluções. Aqui eu mostro uma fazenda de aviário, solução solar, casa muito bem, uma granja, pode ser de suinocultura também, casa muito bem com o solar, porque é no período diurno que a gente tem a maior demanda de energia, que liga os motoventiladores, principalmente. Silos, armazenamento de grãos. Aqui eu mostro uma usina solo, convencional, conectada à rede. A gente mostra uma fazenda de gado totalmente off-grid, uma aplicação aqui de uma fazenda, por exemplo, de um bebedouro de animal. Tu não precisa puxar cabeamento, puxar infraestrutura. Coloca uma usina solar do lado de um bebedouro de animal, de um gado não confinado, né? Distantes. E aí, ó, isso aqui a gente tem uma demanda enorme. Aproveitamento de uma área útil, né? Uma flutuante num lago. É comum hoje o fazendeiro ele fazer análise de quanto custa um hectare, o que ele consegue produzir neste hectare. Então, ele também avalia o payback disso. E o nosso carro-chefe, pivô de irrigação, movido a energia solar. Tá? 100%. Ou híbrido com outra fonte. Não vou dar destaque aqui dos sistemas on-grids convencionais, justamente porque o agronegócio ele tem problema de energia. Quando não tem problema de energia, convencional, que vocês já atuam aí em todos os segmentos. Então, soluções de bombeamento, rapidamente o princípio. O kit ele é formado inteiramente pelo que vocês já conhecem. Tá? Os mesmos módulos, a mesma estrutura, cabeamento, somente o inversor. Aqui é um inversor nacional, fabricado e desenvolvido pela WEG. Temos na solução de 0,25 CVs até 750 CVs. Inclusive vendemos 2 sistemas na Bahia de 360 CVs. Isso dava mais ou menos 2,5 milhões de reais com solar. Tá? Totalmente off-grid. Tem sol, liga a bomba, parte a bomba, não tem sol, não liga. E aí aplicações, pode ser para um reservatório, pode ser para uma caixa d'água, bebedouro de animal, ou para o campo. Né? Então, esse é o princípio. Nas configurações dele, totalmente off-grid, somente com solar, ou híbridos. Né? Com fontes simultâneas, com 2 fontes simultâneas, pode ser solar com gerador a diesel, por exemplo, ou não simultaneidade de fontes, uma ou outra. Tá? Aqui, esse aí que tá. Já boto a minha cara feia aqui, justamente porque tem payback para isso aí de 12 meses. Quem quer saber, vai no nosso stand que eu explico. E não é papo de venda, não é papo de vendedor não, tá? Porque payback para isso aqui existe. E aí eu pergunto, por que a gente não vende ainda mais no setor do agronegócio? Por quê? Qual que é o problema? É porque não se sabe vender. Tá? E aí a solução existe. Bombeamento solar para partir bombas. Se eu comparar, por exemplo, com o gerador a diesel, dá um payback baixíssimo. Isso aqui, claro que isso aqui é equipamento, somente equipamento da WEG. Ou o kit solar. Vocês ainda têm nota fiscal, infraestrutura, projeto, instalação, mão de obra, tudo, impostos. Tu acha que se tu considerar aqui 2 anos ou 3 anos, tu não vai conseguir vender? E não se vende mais porque não se sabe vender. A gente saiu de 3 kits por mês, hoje com 500 kits mensais. Tá? Isso aqui funciona, só não se sabe vender para esse segmento. Mas não vou ficar falando sobre isso agora, porque a gente não tem tempo. Existe a solução aqui de pivô de irrigação, nas mesmas concepções dos bombeamentos, onde a gente tem os módulos com a solução engenheirada da WEG, fabricada em Jaraguá do Sul, partindo 100% do pivô nas soluções off-grid, que não é muito convencional, porque o ciclo dá mais do que 6 horas por dia. E aí, esse é o produto que está dentro. Um sistema partindo uma bomba, outro sistema partindo os motores de tração, 100% com energia solar, tá? Então essa solução existe e já temos alguns. O nosso principal aí é a Vale, que compra mais da gente. Mas outras soluções de energia, eu não posso dar destaque aqui de eficiência energética, substituição de motores, cabeamento, troca de fiação, por exemplo. Isso tudo você pode aplicar, tá? Inserindo com a mesma sua engenharia. Aqui é muito comum ver no agronegócio, né, multas de excesso de reativos, por exemplo, na rede. Tem solução também com payback baixo, é um produto aí que insere no kit e tem isenção de impostos. Tempo esgotado, armazenamento, baterias, residencial, industrial para grande porte,
né? A gente fala que é por necessidade e não viabilidade, né? Poderia falar do frigorífico, que tem a exigência, mas eu vou só passar aqui para frente, aqui, peço desculpas, a parte do Finame, para encerrar, tá? Não vou passar aqui esse fluxo simplificado, tirado do BNDES, tá? Mas é uma solução simples hoje do Plano Safra, onde a gente tem uma regra do BNDES para utilizar os Finames, que é módulo nacional, inversor nacional ou uso de tracker, tá? Então tem essas soluções, são regras do BNDES, e aí a gente acaba entrando no Plano Safra, onde energia solar, ele entra na linha de investimentos, que é uma pequena parcela, né? E aí as principais linhas de financiamento do Plano Safra são essas. Essas que estão em vermelho são as que a gente consegue financiar solar. Energia é para energia renovável. Existe para o pequeno produtor rural, para o médio produtor rural e para o grande produtor rural. Pessoal, peço desculpas, o tempo esgotou. Eu quero agradecer imensamente a todos, tá? E fico à disposição para quem precisar aí trocar mais informações sobre o setor. Obrigado.